Muito bom dia à nossa comunidade assisense, bom dia colegas vereadores, bom dia assistência da casa que nos acompanha nessa manhã, nesse dia 18 de novembro de 2025, terça-feira. Estamos dando início a mais uma comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, aonde eu solicito ao nosso secretário que leia a convocação e logo após a chamada dos nobres vereadores. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia à comunidade que acompanha a nossa reunião de Legislação, Justiça e Redação Final. Convocação. Ficam os senhores vereadores, membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, convocados para a reunião ordinária a realizar-se no dia 18 de novembro, às 10 horas, no plenário desta Casa. Vereador Matias Gomes, relator. Vereador Rodrigo Lambert, secretário. Vereador Loni Bianchini, membro. Vereador Nilo Santos, membro. São Francisco de Assis, em 17 de novembro de 2025. Vereadora Letícia Salcedo Machado, presidente da comissão. Vereador Matias Gomes. Presente. Vereador Rodrigo Lambert, presente. Vereador Loni Bianchini. Presente. Vereador Nilo Santos. Presente. Obrigada, secretário. Estando todos os vereadores presentes, invocando a proteção de Deus, damos por aberta a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Colegas, temos aqui para discussão e logo após a aprovação a ata número 43/2025 do dia 4 de novembro de 2025, né, a nossa última reunião de comissão. Lembrando que semana passada não tivemos a nossa reunião, motivo não tínhamos projeto para debatermos, então tendo hoje dia 18, e essa ata é do dia 4 de novembro. Eu pergunto aos nobres, querem se manifestar sobre a ata? Ninguém querendo se manifestar, vamos colocar em votação. Como vota o vereador Rodrigo Lambert? Pela aprovação. Como vota o vereador Nilo Santos? Pela aprovação da ata. Como vota o vereador Loni Bianchini? Pela aprovação da ata. Como vota o vereador Matias Gomes? Pela aprovação da ata. Então, todos os vereadores aprovando. Está aprovado a ata 43/2025. Temos aqui, então, os projetos, né, para nós tratarmos e logo após votarmos. Eu solicito ao nosso secretário que leia o caput do primeiro projeto. Autor, vereador Nilo Santos. Projeto de lei números 84/2025. Institui o programa Banco de Brinquedos Pedagógicos para Crianças com Transtorno do Espectro Autista, TEA, no município de São Francisco de Assis, e dá outras providências. Obrigada, vereador Rodrigo Lambert. E eu passo as mãos do relator, vereador Matias Gomes, para dar o seu voto no projeto. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia à nossa comunidade assisense que nos acompanha através da página do Facebook da Câmara de Vereadores. Também cumprimentar a assessoria da casa que dá toda a assessoria para nós vereadores. Então, o projeto de lei número 84/2025, da autoria do vereador Nilo Santos, institui o programa Banco de Brinquedos Pedagógicos para Crianças com Transtorno do Espectro Autista no município de São Francisco de Assis e dá outras providências. Voto do relator. Considerando a análise realizada, verifica-se que o projeto atende aos critérios de legalidade e viabilidade, razão pela qual voto favorável. Obrigada ao relator, que exarou seu voto aí, então, no projeto vindo do vereador Nilo Santos, o projeto de lei número 84. E eu abro espaço para discussão. Alguém querendo se manifestar sobre o projeto? Sim, presidente. Com a palavra, o vereador Nilo Santos. Bom dia a todos os colegas, também a assessoria desta casa e a todos que nos acompanham. Este projeto de lei, ele cria, então, no município de São Francisco de Assis, um banco de brinquedos pedagógicos para crianças com transtorno do espectro autista. Nós sabemos que os brinquedos das crianças autistas são diferentes dos brinquedos das crianças não autistas. Alguns se envolvem com os brinquedos comuns e outros necessitam de uns brinquedos especiais
que ajudam eles, então, a se desenvolverem. E como esses brinquedos são muito mais caros do que os brinquedos normais, surgiu, então, o pedido de uma mãe de uma criança autista para que a gente pudesse pensar numa forma de auxiliar os pais que não têm condições de comprar um brinquedo específico para crianças com autismo. Foi então que surgiu a ideia deste projeto aqui, onde nós certamente faremos campanhas para que as pessoas doem, para que empresas doem esses brinquedos. Esses brinquedos serão controlados, um prazo para aquela criança ficar com esse brinquedo na casa. Depois esse brinquedo vai para outro e substitui o brinquedo. E Deus queira que a gente consiga construir em São Francisco de Assis um banco de brinquedos pedagógicos para crianças com autismo que tenha muitos brinquedos, para que todos possam usufruir. Então são brinquedos caros, mas a gente sabe que muitas empresas aí poderão contribuir. A gente mesmo pode doar um brinquedo para esse banco e se tiver uma campanha permanente tratando desse tema, eu tenho certeza que nós beneficiaremos todas as crianças que não de baixa renda, porque tem gente que acha que o autismo só dá em criança de uma renda mais elevada, mas não, tem muitas crianças de baixa renda. Muito obrigado pelo voto favorável e conto com o apoio de todos os colegas. Obrigada, vereador Nilo Santos. Alguém mais querendo fazer uso da palavra? Ninguém querendo se manifestar, vamos colocar em votação. Como vota o vereador Loni Bianchini? Cumprimento o vereador Nilo Santos e acompanho o voto relator. Como vota o vereador Nilo Santos? Acompanho o relator. Como vota o vereador Rodrigo Lamberti? Quero cumprimentar o colega vereador Nilo pela proposição desse projeto e eu acompanho o voto do relator. Então, eu também cumprimento o vereador Nilo pelo projeto e todos os vereadores acompanhando o parecer do relator. Está aprovado, tornando-se, então, parecer o projeto de lei número 84/2025, vindo do vereador Nilo Santos. Mais um projeto vindo, esse do Executivo Municipal. Solicito ao secretário que leia o caput do projeto. Autor Executivo Municipal, projeto de lei número 112/2025, dispõe sobre a política anti-bullying nas instituições públicas municipais de ensino de São Francisco de Assis. Obrigado, secretário. Passo às mãos do relator para exarar o seu voto. Projeto, então, vindo agora do Executivo Municipal, projeto de lei número 112/2025, dispõe sobre a política anti-bullying nas instituições públicas municipais de ensino de São Francisco de Assis. Voto do relator. Considerando a análise realizada, verifica-se que o projeto atende aos critérios de legalidade e viabilidade, razão pela qual voto favorável. Obrigada, vereador Matias, o nosso relator, que exarou o seu voto aí do projeto. E eu abro espaço para discussão. Alguém querendo se manifestar sobre o projeto? Eu, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Nilo Santos. Colegas, este projeto aqui, então, ele dispõe sobre uma política anti-bullying nas instituições públicas municipais de ensino. Como é triste saber que o bullying ele faz parte do dia a dia, né, da sociedade. Como é que pode alguém se achar mais ou melhor ao ponto de criticar, fazer bullying porque a pessoa tem a orelha grande, a outra tem pequena? Quem foi que estabeleceu o padrão para isso, né? De onde surgem essas coisas na tentativa de humilhar as pessoas? Então, eu sou totalmente favorável a este projeto aqui. Entendo, sim, que isso depende muito dos pais dentro de casa. E também eu quero pedir um apoio para os colegas, assim, porque nós tivemos aqui já emendas negadas para uniformes escolares. Eu quero aqui pedir, porque certamente vou tentar reapresentar esse pedido. Quando surgiu a ideia do uniforme nas escolas, foi exatamente para isso, gente. Porque com o uniforme na escola,
porque nós não temos, agora estão mandando fazer umas camisetas. Não, tem que ser uniforme completo, porque a roupa dentro da escola, os estudos comprovam isso, são os maiores motivos de bullying. Porque tem aquele que... Por que surgiu a ideia de uniformizar a todos? Porque lá não tem Patricinha, não tem Mauricinho, lá são todos iguais. Ah, porque o meu tênis é de marca, porque a minha calça é de marca, a minha blusa é de marca. Escola, é a formação ali da criança, todos são iguais. Então não é simplesmente uniforme. Infelizmente, São Francisco de Assis peca muito nesse sentido, né? Teve o ano que deu o uniforme ali, agora já se passaram 2 anos sem uniforme, mas eu imploro aqui, colegas vereadores, para que a partir do ano que vem a prefeitura retome o uniforme escolar, porque todos são iguais, não tem rico, não tem pobre, não tem aquela Patricinha, não tem o Mauricinho, ninguém é melhor do que ninguém. Já chega o que a gente enfrenta em São Francisco, que é a questão do sobrenome. Qual é tua família? Que família? Todos são iguais perante Deus. Então eu imploro, aproveitando já essa campanha aqui, para que a gente retome os uniformes para evitar também o bullying dentro das escolas. Obrigado. Obrigada, vereador Nilo Santos. Alguém mais querendo se manifestar sobre o projeto? Com a palavra, o vereador Rodrigo Lamberti. Colegas, complementando aí a fala do colega Nilo, esse projeto foi uma indicação de minha autoria ao Executivo, ao qual quero agradecer por ter acolhido e encaminhado aqui a esta Câmara para que nós possamos analisar. Surgiu pela equipe técnica da Secretaria de Educação, que me procuraram, porque eles já fazem um trabalho excelente nas escolas, com palestras, com oficinas, com várias questões pedagógicas, só que não tinha uma lei que amparasse. Então, até inclusive, eles me solicitaram que eu fizesse uma indicação ao Executivo para que estabelecesse em lei essa política anti-bullying. Então, eu fiz, né, esta indicação, o Executivo acolheu e encaminhou para nós. Faço, vereador Nilo, as suas palavras as minhas, porque realmente, né, ninguém é melhor do que ninguém. E isso começa lá na escola, né, com o apoio dos pais, professores e toda uma rede de educação para que seja abolido o bullying nas escolas. Então, o município estando amparado em lei, fica muito mais fácil de fazer esse trabalho em todas as escolas do município. Seria isso, presidente. Obrigada, vereador Rodrigo Lamberti. Com a palavra, o vereador Matias Gomes. Também quero me manifestar sobre o projeto do Executivo Municipal 112, por indicação do vereador Rodrigo Lamberti, onde o vereador Nilo Santos falou totalmente realmente o que acontece, né, vereador Nilo Santos? A gente que vem de bairro, a gente sabe realmente que, principalmente nas escolas de bairro, né, vereador? Não que nas do centro não seja diferente. Muitas vezes a gente é criticado por ir com uma roupinha mais simples. A gente sabe, eu me criei e moro dentro do bairro, a gente sabe, e sou uma pessoa pobre também, que lá em casa fomos criados com, entre 6 irmãos. A gente sabia da dificuldade que era o pai da gente dar uma roupa melhorzinha. Muitas vezes a roupa do meu irmão mais velho ficava para mim, e a minha ficava para o meu irmão mais novo. E é assim que funciona ainda, acredito eu, nas famílias mais humildes que existem no município. E realmente, às vezes, muitas das vezes a gente é criticado por ir com uma roupinha mais simples, porque tem aquele que pode um pouquinho mais se achar no direito de criticar a roupa. O tênis está rasgado, mas não é porque a gente queira. As condições que a família da gente muitas vezes não tem condições de dar uma roupa melhor, e é o que a família consegue dar para o filho. Realmente eu acho muito importante também, acredito que a gente tem que conversar também sobre os uniformes escolares, realmente tentar padronizar e cobrar dos alunos, né? Porque hoje a gente sabe também que o Estado dá para as pessoas o uniforme, mas muitas vezes os alunos não vão com o uniforme que estão ganhando, né? E eu acho que se o município conseguir destinar os uniformes para os alunos, tem que ter cobrar mais rigorosamente dos pais, dos alunos que realmente usem o uniforme para ir nos dias de aula, né? Seriam essas minhas colocações. Presidente, devolvo a palavra à senhora. Obrigada, vereador Matias Gomes. Também quero me manifestar sobre o projeto.
Projeto esse importantíssimo, onde eu cumprimento o vereador Rodrigo Lamberti pela indicação e o executivo, né, por mandar para cá, para casa, para a gente aprovarmos essa lei, que é importante hoje a gente levar até os filhos, fazer as campanhas contra o bullying, porque é muito difícil, né, como falou o vereador Matias Gomes, a gente que estudou em bairro, que teve as nossas dificuldades, vemos de uma família muito humilde, a gente sabe o trauma que cria na cabeça de uma criança, né? Muitas vezes ser julgado, criticado, né? Debochado, como a gente vê muitas vezes dentro das escolas, por não ter condições. Não é que a gente não queira, mas pelas condições que os pais podem oferecer para a gente. Eu passei por essa situação dentro das escolas, e também isso aí é uma coisa que a gente leva para a vida adulta da gente. Isso aí trava, isso aí cria um trauma psicológico tão grande, né, que isso atrapalha até na tua vida adulta, por a gente não ter condições. Então, que as escolas façam essas campanhas, que façam a divulgação, os pais em casa levem o conhecimento dos seus filhos, que aqui ninguém é melhor que ninguém, que nós somos todos iguais perante a Deus, e que nós precisamos, primeiramente, respeitar o outro, né? Se o outro não está vestido adequado, é porque não tem condições, porque o pai batalha, porque o pai precisa, e dá o que pode para o filho no momento, né? Então, estaremos juntos, né, onde eu convido os colegas para a gente fazer um documento também ao Executivo Municipal, solicitando esses uniformes para as escolas, né? E as professoras e os pais fazerem os alunos usar, para eles ter conscientização que nenhum é diferente do outro, que estão todos iguais ali. Seria isso, né? E deixo o espaço aberto, alguém mais querendo se manifestar? Com a palavra, vereador Loni Bianchini. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, também que nos acompanhem pelas redes sociais. É um projeto muito importante, acredito que é muito importante. Parabenizo pela indicação do vereador Rodrigo, e hoje está vindo do Poder Executivo esse projeto, e acredito que nós temos que levar da grande importância que esse projeto. Como falou o vereador Nilo, falou o vereador Matias, toca na alma da gente, a gente saber que muitas vezes tem crianças que vão à escola diferenciado dos outros porque não têm condições. E aí é uma pergunta que a gente vê, e realmente aquele mais humilde, muitas vezes ele chega a lugar bem mais alto pela sua dedicação. Não é pela roupa que você conhece, não é pelo que está vestindo no dia, é no seu caráter humilde, com dificuldade para se manter, mas realmente com a ideia brilhante. Muitas vezes a gente vê pessoas lá do bairro, pessoas humildes, passando numa faculdade, estudando um doutorado, muitas vezes, e a gente sabe disso. Não é pela roupa que tu veste, é pelo teu caráter, pela tua vontade, pela tua força à vontade. Então, eu acho que essas diferenças dentro das escolas têm que terminar, porque realmente o que vale é a inteligência, a educação, por mais humilde que seja, a educação dos seus pais, do próprio professor que leva, porque eu sempre digo que o professor é o segundo pai das crianças, porque realmente ele passa horas dentro da sala de aula educando, e todo professor certamente está educando pelo melhor, mostrando o caminho melhor, e muitas vezes não é pela roupa que tu usa. Então essa questão do uniforme seria muito importante, não tenho dúvida disso. Com certeza eu vou votar favorável a esse projeto, que acredito que é muito importante. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Loni Bianchini. Então, vamos colocar em votação. Como vota o vereador Nilo Santos? Acompanho o voto do relator. Como vota o vereador Loni Bianchini? Acompanho o voto do relator. Como vota o vereador Rodrigo Lamberti? Também acompanho o voto do relator. Todos os vereadores acompanhando, então, aí o voto do relator. Está aprovado o projeto de lei 112/2025, tornando-se em parecer, então, do Executivo Municipal. Mais um projeto, esse vindo da vereadora Elisandra de Melo Sacardi. Solicita ao secretário que leia o caput do projeto. Autor, vereadora Elisandra de Melo Sacardi. Projeto de lei número 99/2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de espaço exclusivo
e identificado para a exposição de produtos orgânicos nos mercados, supermercados e estabelecimentos similares do município de São Francisco de Assis e da outras providências. Obrigada, vereador Rodrigo. Então, passo as mãos do relator, vereador Matias Gomes, para exarar o seu voto do projeto. Projeto este, então, vindo da vereadora Elisânia de Mello Sacardi, projeto de lei número 99/2025, dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de espaços exclusivos identificados para a exposição de produtos orgânicos nos mercados, supermercados e estabelecimentos similares do município de São Francisco de Assis e da outras providências. Voto do relator. Considerando a análise realizada, verifica-se que o projeto atende aos critérios de legalidade e viabilidade, razão pela qual voto favorável. Obrigada ao relator, vereador Matias Gomes. E eu abro espaço para discussão. Alguém querendo se manifestar sobre o projeto? Ninguém querendo se manifestar? Vamos colocar em votação. Como vota o vereador Loni Bianchini? Cumprimento a vereadora Elisandra e acompanho o voto do relator. Como vota o vereador Nilo Santos? Acompanho o relator. Como vota o vereador Rodrigo Lamberti? Acompanho o voto relator. Todos os vereadores, então, sendo favorável ao voto relator. Está aprovado o projeto de lei número 99/2025, né, tornando-se parecer. Mais um projeto vindo é esse do vereador Loni Bianchini. Solicita ao secretário que leia o caput do projeto. Autor, vereador Loni Bianchini. Projeto de lei número 123/2025. Denomina Didi Pilar ASF 212 da RS 241 São Tomé, a esquina de acesso ao Mocambo, do município de São Francisco de Assis. Obrigada, vereador Rodrigo Lamberti. Passo as mãos do relator, vereador Matias Gomes, para exarar o seu voto no projeto. Projeto este, então, agora vindo do vereador Loni Bianchini, projeto de lei número 123/2025, denomina Didi Pilar ASF 212 da RS 241 São Tomé, a esquina de acesso ao Mocambo, do município de São Francisco de Assis. Voto do relator. Diante da análise do projeto, verifica-se a sua viabilidade e legalidade, sendo assim, voto favorável. Obrigada, relator, vereador Matias Gomes, que exarou o seu voto, e eu abro espaço para discussão. Com a palavra, o vereador Loni Bianchini. Senhor presidente, colegas vereadores, quero agradecer o relator pelo voto e dizer que esse projeto, eu acredito que é um projeto importante porque valorizar aquelas pessoas no interior do município onde tiveram o seu comércio por muitos e muitos anos. O seu Didi Pilar era o seu Dilermano Jesus Rodrigues Pilar. E carinhosamente todo mundo conhecia para o seu Didi Pilar, onde ele teve comércio mais de 4 décadas no interior do município, lá na Fátima do Endiju, que na época nem falavam Fátima do Endiju, era o Passo dos Viados que diziam, e realmente ele teve por muitos anos esse comércio, aonde uma pessoa querida por muito da localidade ali, né, que na época, como diziam, o comércio no interior do município, eles vendiam até peças de roupa, entendeu? De fazenda, como nós dizíamos, porque antigamente era isso que acontecia no interior do município, aquele bolichão, e o seu Didi criou seus 6 filhos dentro desse comércio, e contribuiu muito com o nosso município, com a arrecadação do nosso município. Então, por isso que trago para os colegas vereadores a apreciação desse projeto, que é onde a SF ali 212, que seja colocada uma placa com o nome do seu Didi Pilar, pelo trabalho que ele teve, pela pessoa que era no interior do município, que na época a gente sabe que a dificuldade era muito grande, e o seu Didi, sempre dentro do seu comércio, tinha muita amizade, uma pessoa muito querida no 2º distrito. Então, uma homenagem mais justa à família,
os seus familiares, pessoas que conheceram ele, sabiam do trabalho que ele fazia ali no interior do município, no seu comércio. Então, de antemão, peço voto aos colegas vereadores que esse projeto possa passar, que a gente possa homenagear a família com o nome do seu Didi Pilar naquela SF 202. Era isso, presidente, devolvo a palavra. Obrigada, vereador Loni Bianchini. Alguém mais querendo se manifestar sobre o projeto? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Nilo Santos. Quero cumprimentar o vereador Loni Bianchini pela iniciativa e dizer que é importante valorizar as figuras que habitaram nas localidades, né, que eram referência à época mesmo, lá perto do boliche do tal, lá perto do armazém do fulano. Eu acho importante e salientar aqui que esse projeto ele atende, né, como o relator disse, ele atende o que é previsto em lei, inclusive com abaixo-assinado dos moradores. Se os moradores da região concordam, quem sou eu para não concordar, né? Se eles moram lá, eles decidiram que são a favor. Mais uma vez, cumprimento o vereador Loni e sou totalmente favorável. Obrigada, vereador Nilo Santos. Alguém mais querendo se manifestar? Ninguém querendo se manifestar? Vamos colocar em votação. Como vota o vereador Nilo Santos? Acompanhe o voto relator. Como vota o vereador Loni Bianchini? Acompanhe o voto relator. Como vota o vereador Rodrigo Lamberti? Também acompanho o voto relator. Todos os vereadores aí, então, acompanhando o voto do relator, agora tornando-se voto, parecer, o projeto de lei número 123/2025 do vereador Loni Bianchini está aprovado. Bom, colegas, nada mais havendo para tratarmos hoje aqui na nossa... Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Nilo Santos. Senhor presidente, eu tenho um projeto de resolução nesta casa. E como esta comissão aqui é a porta de entrada para os projetos, eu tenho um projeto de resolução que ele não entrou nem em pauta ainda. E eu quero informar a comissão, que é a Comissão de Legislação, que garante a constitucionalidade dentro desta casa aqui, que eu vou oficiar o presidente para que seja colocado em votação. É um projeto de resolução onde visa beneficiar os estagiários dessa casa. Que é com relação a um auxílio no transporte universitário. Para quem não sabe ainda, dependendo do mês, mesmo com o auxílio financeiro da prefeitura, hoje investem mais de R$300 no transporte por mês. E aí a gente vê o estagiário, mas o estagiário recebe tanto, mas uma grande parcela do que eles recebem aqui já vai para o transporte universitário. E eu acredito que esse poder aqui, ele tem o dever de valorizar a educação. E uma forma de nós demonstrarmos a valorização da educação e o incentivo para que continuem estudando é auxiliar no transporte. Então esse projeto prevê sim um auxílio, enquanto estiver estagiário dessa casa, de R$200 por mês. Então eu já quero pedir, já que tem membros da mesa aqui mesmo, para que a gente coloque em votação, coloque em pauta, para que venha para essa comissão, para que a gente possa analisar se depois se vai aprovar ou não é outra situação. Mas esse tipo de projeto ele precisa ter celeridade, porque garante já para o final desse ano, né? Pelo menos por um mês, e garante já para o ano que vem também. Obrigado. Tá bem, vereador Nilo Santos, obrigada aí. Nada mais havendo, então, para tratarmos aqui na nossa Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Eu agradeço a assessoria da casa, que nos deu suporte, o Rodrigo, o Jonas, a Jéssica. Agradeço os que fazem parte da comissão, essa como presidente, vereadora Letícia, vereador Rodrigo Lamberti, secretário, vereador Matias Gomes, relator, vereador Nilo Santos, vereador Loni Bianchini, membros, né, por hoje estar presente aqui, debatermos, né, sobre assuntos importantes que vêm de interesse à nossa comunidade acizense. E deixando todos convocados para a próxima terça-feira, às 10 horas, na nossa mais uma Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Muito obrigada à comunidade acizense que nos assistiu e desejo um ótimo dia a todos.